Agora, vamos estudar um pouquinho sobre resistores elétricos, lei de Ohm. Então, vimos anteriormente que a corrente elétrica, quando percorre um condutor, provoca colisões entre portadores de cargas elétricas, que são os elétrons, e os átomos da rede do condutor. Então, os átomos da rede funcionam como verdadeiros obstáculos à passagem da corrente elétrica. E isso gera o efeito Joule. Então, lembrando que o efeito Joule é sempre quando a gente tem uma transformação de energia elétrica em energia térmica, ok? E vamos entender da onde surgiu essa ideia de resistência elétrica. Ohm, que é o rapaz, né, o homem que está nessa figura, estabeleceu a noção de resistência elétrica e publicou suas observações em 1827 no seu trabalho, que é o estudo matemático da corrente galvânica. Neste trabalho, ele apresentou os fundamentos das futuras teorias dos circuitos elétricos. Então, ele foi o responsável, né, pela resistência elétrica. Então, vamos entender um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm. Diz o seguinte: em um condutor ôhmico mantido a uma temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. Essa constante recebe o nome de resistência elétrica. E observe que quanto maior a resistência, menor é a corrente estabelecida do condutor e vice-versa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É o seguinte, até o primeiro ponto, nós estamos falando apenas sobre a equação que nós vamos utilizar na primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes o I, que é a equação que está em vermelho bem na última linha, tá? Na última frase aí. Então, U é a tensão, ou seja, a diferença de potencial de um condutor, igual R, que é a resistência elétrica, vezes o I, que é a corrente elétrica, tá bom? Então, essa vai ser a nossa equação da primeira lei de Ohm. E como vocês podem ver, nós temos o produto entre a resistência elétrica e a corrente elétrica, ou seja, eles são inversamente proporcional. Tá bom? Proporcionais. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente elétrica. Ou, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente elétrica. Sempre dessa forma e vice-versa. Na lateral, como vocês podem ver, eu coloquei dois gráficos. No primeiro gráfico, representa a primeira lei de Ohm. Sempre quando a gente está falando sobre um condutor ôhmico, a gente vai lidar com um gráfico que contenha uma reta. E o que significa isso? Significa que a diferença de potencial sempre vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Ou seja, se a DDP for grande, se o seu valor for grande, a corrente elétrica também será, tá bom? Já no segundo gráfico é um pouquinho diferente. A gente não vai tratar de um condutor ôhmico. Nós vamos lidar com um condutor não ôhmico. E a diferença de potencial vai ser não vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica, tá bom? Então, ali sempre vai ter este questionamento. A gente primeiro vai ter que analisar a questão. Se houver um gráfico, a gente vai ter que analisar como que vai ser, se há uma curvatura ou uma reta, e depois verificar se é um condutor ôhmico ou não, tá bom? Então, vamos entender agora um pouquinho sobre o que é a resistência elétrica e como que nós vamos lidar com ela, né, em questões. Seguinte, o resistor, sempre que a gente estiver lidando com um circuito elétrico, tá, a aparência dele vai ser dessa forma, ok? Essa imagem aí. E a resistência elétrica é uma medida da oposição do movimento dos portadores de carga. Ou seja, a resistência elétrica representa a dificuldade com que os portadores de carga encontram para se movimentarem através do condutor. Então, quanto maior a mobilidade dos portadores de carga, menor a resistência elétrica dos condutores. Lembrando que a mobilidade das cargas, né, dos portadores de carga, a gente está falando dos elétrons. Então, quando o condutor tem a finalidade exclusiva de produzir a energia térmica, que é o efeito Joule, o condutor é chamado de resistor. Então, sempre que a gente tiver uma transformação de energia elétrica em térmica, haverá um resistor em nosso circuito, tá bom? Quando a gente está falando sobre um condutor ideal,
E o que é isso? Condutor ideal seria um condutor que não apresentasse resistência elétrica à passagem da corrente elétrica, em situações em que o condutor tem uma resistência extremamente baixa. Então, a gente pode desprezar a resistência elétrica. E um exemplo para vocês é no caso das instalações elétricas residenciais, ou seja, no circuito elétrico, a gente pode considerar que a resistência é igual a zero. Aí a gente chama de condutor ideal, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que contém diversos resistores e explicar para vocês como que a gente pode para medir, né, o valor, tá, da resistência. Como vocês podem ver na imagem ao lado, tem vários resistores e em cada resistor tem várias cores. E cada cor representa um número. Por exemplo, vamos pegar o primeiro, tá bom? O primeiro resistor é azul, preto e dourado, certo? Então, a gente vai ver na tabela o azul na primeira faixa é o 6, tá? Na verdade, é o verde primeiro. Verde, azul, preto e dourado. Então, o verde é o 5 na primeira faixa. Depois, nós temos o azul na segunda faixa, que é o 6. Então, 5, 6. Agora é o preto, que é o 0. 5, 6, 0. E, por último, é o dourado, ou seja, nós não temos valor no dourado. E depois a gente faz o multiplicador do dourado, que é vezes de 0,1 ohms, tá? Então, a partir dessa colocação das cores e nas colunas das faixas, a gente pode verificar qual é a medida da resistência que a gente está utilizando, tá bom? E ali também a tolerância, ou seja, qual é a capacidade, tá, mínima e máxima que esse resistor pode tolerar, ok? Então, agora, vamos para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala o seguinte: as observações de Ohm o levaram a concluir que outros fatores eram determinantes no valor da resistência elétrica de um condutor. Seus estudos comprovaram que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal. Além disso, Ohm demonstra que a resistência depende do material que constitui o condutor. Essa propriedade foi denominada de resistividade do material. Dessa forma, a equação da segunda lei de Ohm é igual. R é igual a ρ vezes L dividido por A. E o que significa cada um desses termos, pessoal? O R é a resistência elétrica, que é medida na unidade de ohms. O ρ, que é uma letra grega, é a resistividade do material, que é ohms vezes metro. O L é o comprimento do condutor, que é metro, tá? A unidade. E o A, que é a área da seção transversal do condutor, que é medida em metro quadrado, ok? Então, a gente tem que verificar se a gente está lidando com a primeira lei de Ohm ou com a segunda lei de Ohm. E um exemplo bastante interessante da segunda lei de Ohm é o chuveiro elétrico, tá bom? No chuveiro elétrico, para que a gente consiga, né, uma água aquecida, a gente precisa de uma resistência elétrica, ou seja, bem dentro do chuveiro elétrico nós temos uma resistência. E a partir dela, nós conseguimos esquentar a água. E o que acontece? Como acontece? Quando a gente liga o chuveiro, né? Ligamos o chuveiro, ali dentro começa a entrar água até uma determinada altura. E essa água tem que cobrir a resistência elétrica. Então, lembrando que a resistência elétrica vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, toda a água que estiver envolvendo, né, em volta da resistência, vai esquentar a água, tá bom? Então, é dessa forma que acontece, ok? Agora, vamos ver alguns resistores, tá? Que aqui nós temos um fio de resistor e aqui nós temos uma lâmpada também, que a gente considera como se fosse uma resistência, ok? E agora, vamos verificar a potência dissipada em um resistor. E a pergunta é o seguinte: o que fazer para ligar uma lâmpada de tensão menor que a da rede sem queimá-la? Então, vamos voltar àquele nosso exemplo, né? Então, nesse caso, a solução é fazer a corrente elétrica se transformar uma parte da energia recebida em calor, de forma que o restante seja suficiente para que a lâmpada funcione
nos seus valores nominais. Ou seja, vamos resumir, né? Vamos traduzir o que está escrito. Quando eu coloco um determinado dispositivo, né, um aparelho em uma rede elétrica que possui uma tensão maior, se esse dispositivo converter parte da energia elétrica em calor, pode ser que ela não queime, até porque ela não está pegando toda a energia elétrica e utilizando para funcionar, ok? Então, se a gente tiver essa divisão, pode ser que não queime. Aí funciona, né? E a gente acaba resolvendo um problema. Então, é isso que a gente pode fazer. E como que a gente pode calcular essa potência dissipada num resistor? Lembrando que a potência dissipada é a potência que está se transformando em calor, tá bom? Como já vimos, a potência da corrente elétrica dissipada num resistor representa a energia transformada em calor num determinado intervalo de tempo. No caso, a gente está falando sobre o efeito Joule, que pode ser calculada através das duas últimas equações. P é igual a R vezes o I ao quadrado, tá? E P é igual a U ao quadrado sobre R. Essas duas equações a gente consegue desenvolvê-las, tá? A partir da substituição dessas duas primeiras, que é P igual a U vezes o I e U é igual a R vezes o I. Então, a gente pega a equação da primeira lei de Ohm e coloca na equação da potência elétrica, certo? Então, uma hora a gente substitui o U, outra hora a gente substitui o I, para a gente obter essas duas últimas equações. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, que eu vou ajudar vocês, ok? Então, vamos agora para o próximo vídeo e resolver, na verdade, os exercícios de fixação do capítulo, ok? Beijos e bons estudos!